Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, esse módulo ele é bem pequeno, tá? 163, 164, 165, por incrível que pareça. O assunto dele é somente o seminário em tópicos, tá? Então, como fazer um seminário? Eu já trabalhei isso com vocês, já fizemos algumas apresentações. É claro que neste ano vocês teriam muito mais apresentações de seminário comigo, né? Então, o que é o seminário? Ele tem a finalidade parecida de uma enciclopédia, né? E ao promover a exposição de determinada área de conhecimento, mas diferentemente da enciclopédia, a transmissão das informações é feita basicamente de modo oral, né? Por um orador ou um grupo de oradores. Então, nós escolhemos um determinado assunto, dividimos esse assunto na sala, cada qual pesquisa sobre um item, sobre um tópico, e aí esse seminário é apresentado por um aluno ou pelo grupo, né? O seminário, ele exige uma boa postura, ele exige uma boa entonação na voz, ele exige muito estudo, tá? Você tem que estudar bem sobre aquilo que você vai falar, porque através da sua fala, da sua oralidade, é que os outros vão passar a ter conhecimento do assunto que foi abordado, né? Então, é necessário que você o quê? Consiga estudar bem, saber mais sobre o assunto para que você não passe nenhum tipo de informação errada. O seminário não é uma apresentação informal, portanto, é necessário planejar previamente o que será exposto. Primeiramente, deve definir o tema do seminário, ok? Então, é escolhido um tema, um tópico. E, em geral, em ambientes escolares, e é o professor quem passa o tema para os alunos, podendo sugerir aí uma bibliografia básica que oriente a pesquisa inicial. Com o tema escolhido, faça uma extensa pesquisa sobre o assunto, de modo a levantar informações que deverão ser apresentadas no seminário. O seminarista deve ser um especialista no assunto que apresenta. Agora, não propriamente dito um especialista no caso de um termo escolar, tá, pessoal? Ele sim tem que procurar saber mais sobre o assunto, isso sim. E é importante conhecer o público-alvo do seminário, né? Para quem que ele vai apresentar esse seminário, pois isso ajuda a definir como deve ser a abordagem da apresentação. Por exemplo, pressupondo que os ouvintes já tenham algum conhecimento sobre o tema do seminário, os seminaristas não precisam explicar conceitos básicos relacionados a ele. A linguagem também deve ser adequada dependendo da faixa etária do público, né? Você não vai explicar, vamos supor que você vai fazer um trabalho de biologia sobre o corpo humano, exemplo. Ou, né, entrando ciências, não sei. Você vai falar sobre hormônios, né, alguma coisa do gênero. Dependendo da faixa etária, tem coisas, tem situações que você não vai poder citar, palavras que você não vai poder falar, se você tiver crianças, por exemplo, lá no seu público. Agora, se for todos voltados à sua faixa etária ou a mais que você, sem problema algum, ok? E após a pesquisa e o estudo, elabora-se o quê? Um roteiro escrito, como se fosse um resumo de tudo que será apresentado. E aí você tem a abertura, que é a apresentação dos participantes, dos oradores, né? Tem a introdução, que é a contextualização do tema, e tem o desenvolvimento geral, que é a apresentação das informações obtidas na pesquisa sobre o tema que você escolheu, a parte que é os turnos das falas diferentes dos oradores. Embora haja mudança de locutor, é importante que se mantenha o encadeamento de ideias, né? Isso é muito importante para que a apresentação tenha aí uma sequência lógica. Depois nós temos o que? A conclusão, que é a retomada dos principais tópicos, né? Os principais itens dessa apresentação, desse seminário, ok? E por fim, o encerramento, que termina-se com a exposição oral, pode-se abrir um espaço para uma discussão, uma roda de conversas, né? Enfim, um bate-papo de perguntas e respostas e, por fim, o agradecimento, ok? Em geral, emprega-se o quê? Uma linguagem formal no seminário, né? Temos aí a marca das oralidades, situações coloquiais, como temos tipo assim, né, gírias. Isso, pessoal, pelo amor de Deus. Bom, eu já abomino,
Não gosto disso e vocês sabem que nas minhas falas, até mesmo de explicações, eu não aceito isso. Né? A partir do momento que nós estamos na linguagem formal, que nós estamos falando da língua culta, que é a língua portuguesa, eu não tenho que acrescentar gírias, seja em resposta de exercício, seja de uma explicação, até mesmo ela escrita, isso eu não aceito. Além dos aspectos linguísticos, é necessário prestar atenção à tonalidade de voz, que foi o que eu falei, né? No momento da apresentação, para evitar aí uma cena monótona, né? Então a pessoa fica falando ali, às vezes tá num desânimo da apresentação, tu passa o quê? O sono para o público. O público também fica desanimado, porque não tem nada que ali que acelere, que desempenhe ali a curiosidade dos outros, né? Então a fala ela deve ser clara, né? Ter um sentido, um ritmo nem muito devagar e nem muito rápido demais, a fim de envolver a todos que estão ali. Temos também a atitude corporal, né, dos oradores, que também contribuem para uma boa apresentação. É importante que o orador ele tente sempre falar posicionando à frente para o público, com postura ereta, né? Então não dá para ficar aquela coisa meio curvado, sentado, né? A pessoa tem que procurar um ponto estratégico para ela olhar, ou ela pode até encarar algumas pessoas, por que não? O encarar que eu digo é olhar para um, olhar para outro, para que as pessoas sintam também a reciprocidade desse orador, que ele está realmente falando para todo aquele grupo que está assistindo, né? E os recursos audiovisuais, que com cartazes, vídeos, slides, né? Uma lousa, enfim, isso é ótimo como um apoio de apresentação e contribui para que os ouvintes mantenham a atenção, mantenham o foco, né? E fiquem ali prestando atenção e servindo também, dando como é que fala? Passando foco para quem está apresentando o seminário, né? Então, assim, é muito importante que vocês usem esses recursos na hora de apresentar um seminário, ok, meus amores? Bom, para esse módulo eu deixo para vocês a página 258, 259 e 260. Beijo grande no coração, até a próxima!